Nós vamos, irmãos, hoje pensar sobre uma mulher, sobre uma mãe. Eu confesso que eu relutei muito para não pregar sobre mãe hoje. Eu preparei 2 mensagens para a noite de hoje. E hoje, no café da manhã, quando nós estávamos aqui no café da comunhão, Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu falei, eu vou deixar essas mensagens para depois. E hoje eu vou falar sobre essa mãe. E eu inicio a minha fala, irmãos, antes de ler o texto, dizendo que ser mãe é um privilégio. Mesmo que algumas que já são mãe não tenham esse olhar ou não pensem dessa forma a respeito do ofício de ser mãe. Daí a ideia de estarmos adjetivando mães desnaturadas, mães desinteressadas, mães estúpidas. Porque às vezes quando nós paramos para pensar e refletir sobre mãe, a gente se envereda por um caminho aflorado, como se o simples fato de ser mãe já retirasse das devidas mães a responsabilidade de ser mãe de verdade e de pagar o preço, de ser uma mãe não segundo o seu coração, não uma mãe como você pensa que deveria ser, mas uma mãe que age no mundo e que age com os seus segundo um princípio. E quando nós tratamos de princípio, irmãos, nós entendemos que princípio é coisa séria. E nós temos de ter cuidados. Cuidado para com o princípio. Se você quebra princípio, você será quebrado. Não tenha dúvida disso. Seja você filho, seja você mãe, seja você esposo, seja você pastor, seja você crente, seja você descrente, não importa quem você seja, se você começar a quebrar princípios, logo você será quebrado, logo você estará amargando, chorando, pagando um preço alto, sendo cobrado a esse respeito. Hoje eu quero falar sobre uma mãe que ela pagou um preço alto, ela chorou para ser mãe. Hoje nós podemos encontrar até mãe por acidente. Já viram essa expressão? Mãe por acidente. A mãe que não esperava ser mãe. Mãe que dorme, acorda com a notícia, que é mãe. As regras não vêm, e ela se preocupa, daqui a pouco vai na farmácia, meu Deus do céu, vou ser mãe. E por aí vai. Essa semana, eu conversei com uma pessoa e disse assim, minha filha está grávida. Em outras palavras, minha filha vai ser mãe. Não é essa a ideia? E aí, mas eu não quero que ela case com um rapaz. Mas por que eles não se amam? Não, porque o rapaz queria que ela abortasse. Então hoje nós encontramos mãe, de todo jeito. Daí a necessidade de nós estarmos parando por um momento e refletindo numa data como essa a respeito da seriedade que é receber sobre os seus ombros o ofício de ser mãe. Porque ser mãe é muito mais do que ter filhos, é muito mais do que dar à luz. Isso é fácil. Ou não, eu nunca passei 9 meses com o menino na barriga e nunca pari. Então eu não posso dizer simplesmente que é fácil, Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, Não é tudo. Só, dar à luz não é tudo. Está consumado. E agora? Nasceu o menino. E agora? Eu sou mãe. E agora, o que é que eu vou fazer?
muito complicada. A mulher que eu quero tratar com vocês hoje, rapidamente aqui, vocês já entenderam quem é. É Ana. Tratar da seriedade de ser mãe, na Bíblia, eu tenho Ana como o meu modelo. Tem várias outras. Falar de uma mãe estrategista, a gente pensa em Joquebede, né? Uma mãe estrategista, uma mãe cheia de plano. Aí você vai para Joquebede, né? Já imaginou o que ela fez, né? Toda aquela articulação, todo aquele plano, claro que orientada por Miriam, de modo a salvar a vida do seu filho. E quando eu falo de Joquebede salvando a vida de Moisés, não tem como lembrar da infinidade de mães hoje abortando um tema polêmico, né, que está aí, mães deixando filhos em lixeira, mãe deixando filho na porta de alguém. Hoje eu estava almoçando na casa da minha irmã e ela, feliz da vida, que ela é assistente social, e ela falando da alegria, porque enquanto ela esteve trabalhando na Secretaria de Assistência Social, ela teve vários casos. E ela disse para mim, mano, a criança que mais me deixou saudade, da qual eu tratei, foi essa aqui. Aí ela mostrou a foto da criança lá no La Batista, do outro lado da ponte, no Luzimangue. E ali nós conversávamos sobre o tratamento diferenciado lá no La Batista, onde as crianças não são amontoadas, mas existe lares, existe casas onde tem um pai e um filho, e cada criança em certa faixa etária ali são cuidados e crescem num ambiente familiar e não num ambiente de orfanato ou coisa dessa natureza. E ela então foi me mostrar a foto quando ela pegou essa criança maltratada, de dar dó a situação, como uma mãe em sã consciência deixa uma criança chegar àquele estado. Mas hoje, graças a Deus, essa criança está bem, aguardando para ser adotada ali no Luzimangue, no La Batista. A história de Ana, ela se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 em diante, diz-nos a palavra do Senhor nosso Deus o seguinte: houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Então nós já podemos identificar que esse homem pertencia à tribo de Efraim. O nome dele era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Itaú, filho de Zufi, o Efrateu. E esse tinha 2 mulheres. Uai, pastor, que bagunça é essa? Houve ocasiões na história de variadas culturas aonde um homem podia ter mais de uma mulher. Não é o caso da nossa cultura. Estão comigo até aí? Não é o caso da nossa cultura. A exemplo também de Jacó. Lembram da história de Jacó? Qual era o nome das mulheres dele? Uma Lia e a outra era analfabeta. Lia e Raquel. Não era assim o nome delas? Estou só situando os irmãos aqui na história para dizer, rapaz, o pastor está pregando que pode ter 2 mulheres. O pastor não pregou sobre isso, tá? Então, esse era o Eucana. Ele tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e da outra era Penina. Penina
Estou, a partir de agora, parafraseando. Penina era mãe, porém Ana não era mãe. Penina era mãe e Ana não era mãe. O que determinava a elas uma ser mãe e a outra não ser mãe? Era o fato de que uma tinha filhos e a outra não tinha filhos. Imagine, irmãos, esse lar. Imagine, irmãos, a batalha dentro da casa de Eucana. Diz o texto que Ana era a mulher amada por Eucana. Eucana era um homem apaixonado por Ana. Mas Ana era estéril, Ana não era mãe, Ana não conseguia dar filhos a Eucana. Outro ponto da cultura. Quando em uma família a mulher era estéril, tinha-se a ideia de trazer para dentro de casa uma segunda mulher, uma segunda esposa, para assim manter viva a memória, a herança, a linhagem daquele homem, daquele pai, que no caso aqui é Eucana. Então traz quem? Penina. Mas eu já disse para vocês, quem é que Eucana amava? Amava a Ana. Mas Ana não conseguia dar-lhes filho. Ana não conseguia ser mãe. Penina, então, mesmo não sendo a escolhida, a amada de Eucana, essas mulheres eram trazidas, não estamos dizendo que isso é certo, estamos dizendo que isso era a cultura da época, elas eram trazidas com um só propósito. O propósito de ser mãe e dar àquele mancebo, àquela família, filhos. Sem sombra de dúvida, Ana era mais procurada do que Penina, porque Eucana a amava. E aí começa toda a confusão dentro daquela casa. Diz o texto que Penina começa a provocar a Ana. A respeito de quê? A respeito de ela ser ou não ser mãe, ou de ela não conseguir dar ao seu esposo filhos. A esterilidade, irmão, gera tristeza, depressão, desespero. Há muitos casais por aí que estão fazendo tratamento, que estão se preparando, que estão tentando e não conseguem ter filhos. E a mulher que não consegue ter o ofício de mãe, independente da data histórica, ela vai sofrer com isso. E ela vai fazer de tudo para ser mãe, assim como Ana fez, e daqui a pouco nós vamos chegar lá. Eucana tinha 2 mulheres. Alguém pode pensar, que cabra sem vergonha, o cara tem 2 mulheres. Naquele contexto lá, irmãos, isso não era problema. Versículo 3 do texto, olha o que é que Eucana fazia. Ele subia, pois este homem da cidade, subia da sua cidade de ano em ano. Eucana, irmãos, ele era um adorador. Ele era um crente, ele era um homem de Deus. E ele subia todo ano a Siló a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. E estavam ali os sacerdotes, Ofni
e Finéia, 2 filhos de Eli. Não vou entrar no mérito do que esses rapazes aprontavam e faziam ali no templo, que não é o foco da minha fala nesse momento, mas você já conhece a história. Versículo 4 vai dizer que sucedeu, irmãos, que no dia em que Elcana sacrificava, o que é que ele fazia? Ele dava porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Versículo 5 vai dizer, porém, a Ana, ele dava uma parte excelente, diz a minha versão. A mulher a quem ele amava, a mulher a quem ele mais tinha carinho, a mulher a quem mais ele tinha apreço, ele dava uma parte, uma porção excelente. Por quê? Porque ele amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Essa última expressão, irmãos, é interessante. A última parte desse texto está dizendo que o Senhor cerrou, o Senhor trancou, o Senhor fechou a madre de Ana. O texto está dizendo que foi o Senhor quem fechou a porta da maternidade para Ana. E eu quero parar aqui no texto agora e dizer para você, mãe, pai, irmãos, quantas portas têm se fechado na sua vida? Quantas coisas, quantos sonhos, quantos planos, quantos propósitos você tem tido em sua vida e de repente está travado, está fechado, não anda, não vai para lugar nenhum, você já está desesperado, você não sabe mais o que fazer, você não sabe mais a quem recorrer. Você já parou para pensar que pode ser, como no caso de Ana, o próprio Deus que esteja nesse momento de sua vida, lhe travando em alguma área, lhe impedindo de receber alguma bênção, de receber algo da parte dele? Porque por vezes, irmão, nós estamos entendendo que Deus é o Deus que simplesmente dá na hora que nós queremos e do jeito que nós queremos. Conhece alguém assim? Já ouviu sobre alguém assim? Vocês acreditam que por vezes em nossa vida algo ainda não se resolveu, algo ainda não se concretizou porque o próprio Deus está impedindo? O próprio Deus está dizendo para nós, dizendo assim, ei, ainda não é a hora ainda não é chegada. Não sou eu que vou determinar isso, é você orando ao Senhor que vai ter paz sobre isso e o próprio Deus vai te mostrar isso. O meu papel aqui hoje é apenas alertar você baseado nesse texto do versículo 5 do capítulo 1 de 1 Samuel. Porém Ana dava uma parte excelente porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Eu já tive por várias ocasiões em minha vida situações como essas. Eu queria naquele momento, eu queria que fosse feito do meu jeito, eu queria que o problema fosse resolvido naquele dia, naquela hora, do meu jeito. Mas o Senhor foi e segurou e disse, não é agora, não é dessa maneira, no momento certo as coisas irão acontecer. E eu naquele momento fiquei triste, quem não ficaria? Mas logo depois, no momento oportuno, na hora certa, como diz o texto, no dia aceitável do Senhor, os sonhos se concretizaram, as promessas se cumpriram e nós glorificamos ao nome do Senhor, nosso Deus. Você é desafiado, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a pensar sobre isso.
a refletir sobre a sua vida. O que é que está parado? Qual é o projeto que está parado? Você está doido para ele começar a andar. E o Senhor está dizendo, não é tempo, não é hora. Mas na hora certa, a roda vai voltar a girar. E a sua rival, excessivamente, a provocava. Dava a ele porção a Penina, ou melhor, e a sua rival excessivamente a provocava para a irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Porque as promessas ainda não chegou na sua casa, porque as promessas ainda não chegou na sua vida. O espinho na carne. Pessoas que estão às vezes dentro da sua casa, pessoas que estão próximo de você, vão estar como Penina, excessivamente provocando e irritando você e procurando fazer com que você desista dos seus planos. Versículo 7 vai dizer: e assim fazia ele de ano em ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava. E por isso Ana chorava e não comia. Eu te pergunto, você está comendo? O que aflige o seu coração? Tem alguma coisa lhe perturbando a ponto de você só andar chorando e não querer se alimentar? A impossibilidade de ser mãe na vida de Ana gerava isso em seu coração, porque a sua rival estava lhe importunando excessivamente, desdenhando dela, irritando-a a cada momento. Então Elcana, versículo 8, seu marido lhe disse, olha aí, primeiro estraga prazer, primeiro destruidor de sonho da história, o marido. Na sua casa é assim? Uai, pastor, que negócio é esse? Está pegando pesado? Não, estou só falando sobre a história de Ana. Ela pensou que só tinha uma rival, era a que disputava com ela o marido. Daqui a pouco, ela começa a perceber que não era só uma ameaça externa. Ela tinha ameaça também dentro de casa. O que é que diz o versículo 8? Então Elcana, seu marido lhe disse, não é o pastor Ney que está dizendo não, é o marido dela. Tem marido assim aí? Repreenda em nome de Jesus. Maridos destruidores de sonhos das suas esposas. Elcana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? Ana, por que não comes? E por que está mal o teu coração? Essas perguntas de Elcana são capciosas, irmão. Será que ele não sabia não? Por que Ana estava chorando? O que vocês acham? Sabia ou não sabia? Será que ele não sabia por que Ana estava triste? Por que ela estava sem comer? Mas mesmo assim ele pergunta. Ele faz aqui 3 perguntas que eu repeti. Ele diz, Ana, por que choras? Primeira pergunta. Segunda pergunta, Ana, por que não comes? Segunda pergunta. E por que estás mal o teu coração? Terceira pergunta. A quarta pergunta, irmãos, do marido de Ana, chamada Elcana, é a pior. Meio boçal, né? Essa pergunta dele. Ele disse, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana, por que choras? Por que não comes? Por que estás aborrecida?
Não sou eu melhor na sua vida do que você ser mãe, do que você ter a maternidade? Ana, não fique assim, eu vou suprir esta falta. Aí eu pergunto às mulheres, às mães hoje: existe um marido que possa suprir de verdade o relacionamento com o filho? Nada de disputa, irmão, não estou querendo colocar disputa, é porque só as mães podem responder isso. Só as mães de verdade podem responder isso. Não é que tem que deixar o marido por causa do filho, mas é um sentimento ímpar que só quem é mãe sabe experimentar e saber do que eu estou levando vocês a pensar aqui nessa noite. Elcana se constituiu, nesse momento, um destruidor dos sonhos da sua esposa. A esposa dele, Ana, tinha um sonho. Ela queria ser mãe. E ele tira dela essa expectativa dizendo: não sou eu melhor do que 10 filhos. E a pergunta que eu deixo sem resposta para cada mãe nessa noite refletir e responder é: existe algum marido por aí melhor do que 10 filhos? Ninguém precisa responder, é só para refletir. A pergunta não é minha, a pergunta é do texto bíblico. Fica como que uma interrogação na nossa mente. Elcana fez essa proposta. Se não bastasse ela ter uma rival, esposa do seu marido, mãe dos filhos do seu marido, se não bastasse ela ter também um marido que não se preocupava com o seu sonho e que não se preocupava com a sua maternidade ou o seu desejo de ser mãe, aparece também um pastor para atrapalhar o negócio. Versículo 14 do capítulo 1 de 1 Samuel. No 12 vai dizer: e sucedeu que, perseverando ela em oração perante quem? Perante o Senhor, Eli observou a sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Pelo que Eli teve por... Eli pensou que ela tivesse embriagada. Versículo 14 diz que Eli se dirige a Ana dizendo: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Menina, até que hora que tu vai ficar nessa bebedeira? Larga essa cachaça. Tu vem para a igreja e fica aqui só mexendo com a boca, tu tá doida. A alma dela se derramava em desespero, porque ela tinha um sonho de ser mãe. Ela tinha uma rival, mãe dos filhos do marido dela. Ela tinha o próprio marido que dizia a ela: não sou eu melhor do que 10 filhos? Ela então, como último escape, vai para a presença do Senhor. Ela vai para o templo orar ao Senhor e diz que ela buscava a presença do Senhor. E lá na igreja o pastor, o sacerdote, se dirige a ela com essas palavras, dizendo dela está embriagada pela atitude que ela transparecia ali naquele lugar. Versículo 15, amado de Deus. Porém, Ana respondeu: não, meu Senhor.
não estou bêbada. Eu sou uma mulher atribulada de espírito. O desejo dessa mulher, chamada Ana, de ser mãe, era tamanho que ela se encontrava atribulada de espírito porque não conseguia ser mãe. E ela diz, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado minha alma perante o Senhor. E aqui Ana deixa mais um princípio, mais um modelo para nós. Mães que derramam a sua alma perante o Senhor. Aí vale a reflexão para cada mãe. Você tem derramado o seu espírito perante o Senhor, intercedendo pelos seus filhos. Esse é um princípio que Ana traz a nós, do qual cada mãe precisa aplicar em suas vidas. Ela continua no versículo 16. Não tenhas, pois, a tua serva por filho de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O fato de não conseguir ser mãe de filhos gerou nessa mulher esse sentimento profundo de desespero, de preocupação, a ponto de ela ser confundida por uma mulher embriagada e o próprio sacerdote ali tê-la como alguém embriagada. Versículo 21. E subiu aquele homem Elcana com toda a sua casa a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Versículo 22 vai dizer, porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Todo ano Elcana ia com a sua família para Siló, adorar o Senhor, levar o pagamento, o cumprimento dos seus votos. Depois desse episódio da oração de Ana, da confusão que se teve no templo, ela se posicionou e disse, não vou esse ano. Eu não vou subir enquanto o menino não for desmamado. E quando ele for desmamado, eu vou levá-lo e ele vai ficar lá. Salmo 23, que foi lido hoje, foi de manhã ou foi agora à noite, não lembro. Foi agora, né? Agora à noite. Lá no final vai dizer assim, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Irmão, nós temos recebido tantas bênçãos do Senhor. Filhos, bens materiais, coisas boas da parte do Senhor têm vindo até nós. E nós às vezes não temos consagrado isso ao Senhor. Nós por vezes não estamos conseguindo consagrar nem nossa vida ao Senhor. Por vezes nos encontramos, irmãos, com dificuldade de consagrar nossos olhos. Como é a músicazinha que a gente ensina para as crianças? Cuidado, mãozinha no que pega. Cuidado, olhinho no que vê. Era assim? E tem tempo, né? O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que pega. A Bíblia vai dizer também, se o teu olho
te fizer pecar, o que tem que fazer? Tem que passar colírio? Arranque. Porque é melhor entrares sem o olho do que com o olho tu fores para a condenação eterna. Ana deixa outro exemplo para nós. Quando o menino for desmamado, eu vou levá-lo para ser consagrado ao Senhor. E lá ele vai ficar. Ela não queria, irmãos, tanto ser mãe. E depois de ser mãe, ela entrega o filho no templo. Por que será? Reconhecimento, gratidão. Irmãos, não tem lugar mais importante para você depositar seu filho, para você entregar seu filho, senão no altar do Senhor. Ana deixa mais esse princípio a nós nessa noite. Se você entrega seu filho ao Senhor, você não perde, você ganha seu filho. Agora, se você acha que você, segurando seu filho com você, você vai ganhá-lo, do contrário, você vai estar perdendo. Então, que esse exemplo de Ana seja um princípio para ser aplicado por cada um de nós. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, então eu o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Amém? Versículo 24. E havendo-o desmamado, tomou-o consigo com 3 bezerros, e um efa de farinha, e um odre de vinho, e levou-o à casa do Senhor em Siló. E era o menino ainda criança. Degolaram um bezerro e o trouxeram o menino a Eli. Disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma. Meu Senhor, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor atendeu a minha petição que eu tinha feito. Por isso também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Amém? Não precisa eu dizer a vocês, irmãos, quem foi Samuel. Quem foi Samuel na história do povo de Deus? Ungiu os 2 primeiros reis, foi juiz, foi profeta, foi sacerdote. Essas coisas não dá ibope nos dias de hoje não, né? Os irmãos querem filhos sacerdotes? Irmãos querem filhos profetas? Irmãos querem filhos juízes espirituais? Do contrário, hoje, queridas e abençoadas mães e pais, famílias do povo de Deus, hoje, mais facilmente queremos, sem soma de dúvida, queremos ter nossos filhos com as graduações mais variadas, com seus mestrados, pós-graduação, doutorado. E eu não posso encerrar essa mensagem sem dizer isso para vocês. E perdidos. Perdidos. Doutores, caminhando,
a passos largos em direção ao inferno. Não por serem doutores, mas por não terem Cristo em seus corações. E se essa for uma realidade aplicada na sua e na minha vida, não vamos ter cumprido o papel de mãe e de pai, segundo o propósito e os desígnios do Senhor nosso Deus. Segundo domingo de maio, Dia das Mães, dia de reflexão, não apenas de festa, mas também de reflexão sobre que mães temos sido, que pais temos sido, que propósitos, que sonhos pulsam do nosso coração a respeito daqueles que nos tornam mães e pais de filhos. O destino deles determinará se valeu a pena sermos mães e pais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos livre do mal, que Deus nos habilite, que Deus nos dê sabedoria e muita graça. Irmãos, nós não conseguiremos sozinhos. Por isso, precisamos depender do Senhor. Convide o Senhor para cuidar com vocês dos seus filhos. Sejam mães e pais de princípios orientados e norteados pela palavra de Deus. Do que nos adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa casa, perder a nossa alma. Ontem à tarde eu estive aqui. Estava cavando os buracos. Depois fui ter um atendimento. E enquanto eu me preparava, tomando banho, trocando de roupa, bebendo água, eu vi chegar uma galerinha. Vinícius até brincou, né, Vinícius? E onde é que está o coletivo, né, que trouxe esses meninos? Uma enxurrada de juniores, uma enxurrada de adolescentes da nossa comunidade. Vindo aqui, ouvir a palavra. E não só ouvir a palavra, depois de ouvir a palavra, eles foram trabalhar no mutirão, abrir buraco. Mas naquele momento, irmãos, eu fui tomado por um sentimento de perguntar, irmãos, para mim mesmo: quem são? Onde estão? O que pensam? O que se passa na cabeça dos pais desses adolescentes, desses juniores que estão vindo aqui no sábado à tarde ouvir a palavra de Deus, porque aqui ouve a palavra de Deus. Depois eu vi já escurecendo. O Vinícius, depois do mutirão, reuniu com eles para orar, para falar dos programas sociais que tem na igreja. Eu vi alguém, João Batista, Denise, diga-se de passagem, João Batista falando no telefone com a mãe dele, que já estava preocupada que ele não tinha chegado. E eu fico vendo, irmãos, o quanto Deus tem sido misericordioso conosco. Deus tem aberto as portas dessa comunidade para a gente acessar, para ganhar o coração desses adolescentes, desses jovens. E a igreja, de certo modo, estamos ainda aquém de atendê-los do modo como deveríamos atender. Temos feito o trabalho, sim, por misericórdia, por graça, graças a Deus, temos feito alguma coisa. Mas eu quero dizer, irmãos, de que nós podemos fazer mais. Há mães aí na nossa comunidade que não estão dando conta. Há mães que estão pedindo socorro, porque não conseguem mais nem a atenção dos filhos para poder orientá-los.
Aí alguém pode dizer assim: pastor, mas isso é função do Estado. Eu digo: não, isso é função de homens de Deus, mulheres de Deus, família do povo de Deus, fazer a diferença. Você pode cooperar, você pode vir para cá para os sábados à tarde, você pode ministrar ao coração dessas crianças, juniores. Aqui nós temos os embaixadores do rei, as mensageiras do rei, nós temos as crianças, nós temos os adolescentes. Descubra alguma área que você pode atuar. Descubra o que Deus está fazendo nesse lugar e una-se a Ele para fazer alguma coisa por estas vidas.